Bem, desde anteontem que a comunidade comenta, em sua grande maioria, evidentemente, assustada e incomodada pelo banzé, desculpe aqui o nosso colega, por aquela baderna toda aqui promovida por aqueles jovens no final do feriado de terça-feira. Eu tenho aqui no estúdio hoje para falar em defesa, evidentemente, da Polícia Militar, o capitão Rodrigo Lopes, que é comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar e que vem ao estúdio exatamente para falar à comunidade sobre esses acontecimentos. Bom dia, capitão. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio, ao nosso programa, pela confiança. Obrigado. Bom dia, Daércio. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar participando e trazendo as informações e esclarecimentos necessários para a nossa população de Matão. Rapidamente eu vou relatar ao senhor aquilo que nós ontem falamos aqui. Nós reproduzimos alguns dos vídeos, muito a contragosto, por sinal, porque se é glamour, embora absurdo, seja absurdo, mas se é glamour que esses baderneiros queriam, melhor que a gente não reproduzisse. Mas não tínhamos como informar a população e mostrar o que havia ocorrido sem aquelas imagens, né? Tanto isso é verdade que ontem à tarde a moça ainda atrevida gravou alguns vídeos e se dizia satisfeita, já era de se imaginar. Cada um tem o seu valor na vida. Para ela, tudo o que ela fez tem grande valor. E nós não reproduziremos, evidentemente, isso, porque é um conteúdo que pode realizar exatamente esse prazer, por mais absurdo que seja, desses baderneiros. E assim ontem a gente se pronunciou dizendo que naquelas imagens todas que circularam, em nenhum momento foi vista uma viatura. E por esta razão, todas as pessoas que viam as imagens imediatamente faziam imediatamente a mesma pergunta: cadê a polícia? E de nossa parte dizíamos que outras perguntas deveriam ser feitas. A nossa polícia está com o aparato que precisa para uma situação excepcional como esta, eu dizia, né? De outro lado eu perguntei, e a família desses baderneiros? Cadê o pai e a mãe? E outras perguntas mais que levavam a gente a refletir para muito além daquilo que nós vimos na realidade que compõe tudo isso que nós assistimos boquiabertos anteontem. Ela é muito mais complexa do que perguntar só cadê a polícia, eu dizia ontem. E não fiz em defesa da polícia porque não devo esse serviço a vocês. É porque nós não podemos fazer uma análise tão óbvia, tão lógica e tão pouco pensada assim, imaginar que tudo se resume aquilo que a gente viu. O que a gente vê na vida é composta de uma sucessão de situações que podem ter levado àquilo. Mas, no que compete à polícia, a impressão pelos vídeos mostrados foi de que, e muitos perguntavam, alguém ligou para a polícia naquele período? Por que as viaturas e os policiais não foram vistos em meio àquela baderna toda? Esta é a pergunta imediata e inevitável que todos fizeram ontem. Eu vou reproduzir, se a população assim me permitir, como que a representar, como se a representasse, não é? E qualquer um que estivesse aqui entre os ouvintes e telespectadores fariam imediatamente essa mesma pergunta. Por que é que a polícia não foi vista naqueles momentos todos de bagunça aqui, capitão? Bom, Daércio, vamos lá. Em primeiro lugar, nós lamentamos, né, os fatos ocorridos. O que nós temos notado, isso é um comportamento social que vem mudando o comportamento de toda uma população, de todo um país. Característica dos grandes centros que agora começam a chegar também para os municípios menores. Então, não sei se seria a palavra evolução cultural a mais correta o termo, mas que são comportamentos que começam a fazer parte da nossa juventude. Então, fazer segurança pública não é tão simples. E a segurança pública depende da interação de todos. Tanto é que se você pegar o parágrafo lá da Constituição Federal, ela fala que a segurança pública é dever do Estado. Só que só entenderam essa parte lá do item da Constituição, do artigo 144. É importante a gente frisar que o próprio artigo ele fala que é dever do Estado, mas a responsabilidade de todos. Como você bem disse, onde estavam os pais dessas pessoas que estavam ali naquele momento praticando aqueles atos de vandalismo? Então, primeira coisa, o filtro social já falhou ali. Essa família
não atuou, não educou essas pessoas. Essa pessoa que estava lá participando desse evento, ela não entende que ela estava causando mal para as outras pessoas. E que ela estava no direito dela de praticar aqueles atos para se divertir, para até confrontar as autoridades. Esse é o entendimento de diversão hoje, não da grande maioria, mas de alguma parcela dos nossos jovens. Infelizmente. Então faltou lá esse filtro social. Voltando a essa questão da atuação da Polícia Militar em si. Aonde estava a Polícia Militar? Nós vemos que esse tipo de situações são situações previamente agendadas, organizadas por alguém. Então, deixa de ser simplesmente um encontro ali casual, mas alguém deve estar organizando esses eventos. E, obviamente, isso foge à normalidade de qualquer município, de qualquer estrutura pública que você tem para atender a normalidade do dia a dia. Então, começa-se a ter uma necessidade da gente fazer um trabalho preventivo. E aí, outra vez, entra a importância da nossa comunidade interagir e participar com a sua polícia, não só com a polícia, com os demais órgãos da sociedade, da sociedade, da prefeitura, de toda a sociedade civil organizada. Um exemplo, se a pessoa tem a informação de que vai ocorrer lá um encontro de motocicletas para praticar esse tipo de conduta, o ideal seria que a pessoa denunciasse para que a gente pudesse ter um tempo mínimo de organização. Porque nós temos uma estrutura para atender o 190, atender as emergências da população. Então, conforme vão caindo as ocorrências através do 190, as emergências que as pessoas vão ligando, vão sendo despachadas as viaturas de acordo com o grau de gravidade. Então, obviamente, que uma ocorrência que a gente tem lá o risco de morte, por exemplo, uma briga de marido e mulher com uso de arma branca, ela tem que ser priorizada, de repente, numa moto empinando na via pública. Por quê? Você tem que impedir que aquela pessoa lá atente contra a vida da outra. Então, você tem uma estrutura preparada para atender a normalidade da cidade. Agora, situações anormais que começam a surgir no dia a dia, tem que ser trabalho de caráter preventivo. Nós temos, desde o início da pandemia, efetuado um bom trabalho em conjunto com os órgãos municipais. A Guarda Municipal tem ajudado bastante. Os agentes de trânsito têm ajudado muito o trabalho. E os fiscais também. Então sai lá uma operação conjunta todo final de semana, justamente para coibir a aglomeração, coibir a perturbação de sossego. Então nós vemos que quando esse planejamento é feito, quando a gente tem já um prévio conhecimento do que pode acontecer, a gente se prepara. Não esperávamos esse tipo de comportamento para um feriado de terça-feira. Tanto é que nós preparamos uma operação para sexta, sábado e domingo. E foi bem feita, foi bem executada, não tivemos problemas no final de semana. Inclusive, um feriado santo. Nós tínhamos lá as equipes no momento que começou a bagunça, já tinha caído algumas ocorrências de perturbação de sossego com som alto e com motocicletas praticando lá imperícias de trânsito. Então já tínhamos algumas equipes empenhadas, já estava recolhendo veículo, autuando veículo, só que isso demanda um tempo. Nós tínhamos uma outra equipe que estava dando apoio, inclusive no deslocamento da procissão, lá da paróquia da Nossa Senhora Aparecida, lá do Bosque até o centro. Então nós estávamos com planejamento para atender a demanda do dia. Essa questão dessa barbúrdia que foi provocada, que a gente entende que foi ali programada, até não vou falar de inopino, mas de última hora no WhatsApp, que é comum hoje nas redes sociais os jovens se utilizarem dessas redes, Facebook, WhatsApp, para marcar encontro. Então eles vão marcar, às vezes até eles não definem local. Fiquem atentos, a gente vai se reunir lá no final de semana. Só que não alerta qual vai ser o local, justamente para até impedir o planejamento das autoridades, seja da polícia, seja do órgão de fiscalização para verificar o local. Então eles dificultam ao máximo o trabalho. Claro que se a gente conseguir as informações e trabalhar com antecedência, a gente tem como se preparar e se antecipar esses fatos. Então a dificuldade de trabalhar em cima é justamente a questão do planejamento. E não basta, por exemplo, você falar, vou mandar uma equipe. Você vai mandar uma equipe no meio de 100 motocicletas para fazer o quê? Não tem como, tem que ser um trabalho coordenado. Porque a ação do policial ela não pode resultar em um agravo pior do que está sendo praticado ali na via pública. Por exemplo, uma viatura que começa a acompanhar uma motocicleta no meio de 100, quais são os riscos envolvidos naquele momento? Então tem que ser uma ação preparada. E o policial ele responde por tudo aquilo que resultar a sua ação. Então se ele começa uma ação, ele tem que resolver.
Por isso que é necessário um planejamento. Ah, mas demorou. Demorou o tempo necessário para que se reunisse as equipes e ir lá e resolver o problema. Como foi feito? A barbúrdia só acabou depois que as equipes encostaram e resolveram o problema. Fizeram a dispersão, interditaram a via e resolveram o problema sem ninguém sair ferido dessa ação, machucado, lesionado. Nós poderíamos ter lá várias motocicletas, veículos envolvidos, acidentes gravíssimos de trânsito, com pessoas, pedestres envolvidos. Então toda ação tem que ser coordenada, tem que ser pensada antes. Não é tão simples como às vezes a população acha, que é só simplesmente chegar lá, parar a viatura e falar: para tudo, desçam das suas motocicletas. Não é tão simples assim. O jovem não vai obedecer dessa maneira. A resposta desse jovem pode ser até pior. Automaticamente o que deve acontecer? Se a gente inicia uma ação sem preparo, uma fuga em massa, e quem está na frente vai sofrer as consequências. Então tem que ser toda uma ação planejada. Então, obviamente, se a gente tem um preparo antes, se a gente tem um conhecimento, e aí eu peço para a população que participe, quando tomar o conhecimento, ligue. Às vezes até o próprio pai está ciente e o filho vai, ele permite, ele dá a moto, se bobear ele dá o dinheiro para o filho abastecer, sabe que vai participar do evento e às vezes não comunica. Só que aí, dependendo da situação, pode ser até trágico para esse pai. Então a gente pede para a família que participe. A gente tem que se unir junto com a polícia para que a gente possa estarmos preparados, fazer o planejamento, acionar os demais órgãos. E, obviamente, nesse caso em questão, os próprios vídeos que foram feitos vão ajudar agora a Polícia Civil, através da investigação, fazer a identificação. Como já conversei com o Dr. Marlos ontem, já tem um processo em andamento, ele já está ouvindo as pessoas envolvidas, que ele conseguiu identificar, para ser responsabilizado essas pessoas. Então, o trabalho policial não é um trabalho simples. Ele envolve vidas, ele envolve a liberdade das pessoas ali que estão em via pública. Então a gente tem que tomar a maior cautela e agir, porque uma vez iniciada a ação, não se dá o direito do policial a errar. Ele tem que agir corretamente. E qualquer excesso que ele possa vir a praticar, ele vai responder. Então, volto a dizer, são eventos que agora a gente vê que começam a surgir nos municípios do interior. Um exemplo prático nós tivemos há pouco tempo também na Bento de Abranha, Araraquara. Da mesma forma, igualzinho. Evento que se marcaram por mídias sociais e aproveita da situação que às vezes as equipes estão empenhadas para praticar esse tipo de balbúrdia, né? Então, obviamente, que a gente tem que se preparar. É claro que se a gente soubesse, antes tivesse preparado, feito uma operação para atuar, claro que o resultado seria diferente, como foi feito no final de semana. Então, não é tão simples, às vezes, agir nessa situação. O ideal é que a gente tenha o conhecimento, que a gente consiga se programar para trabalhar nesse sentido. Então, volto a dizer, assim que foi possível, houve a intervenção da Polícia Militar com segurança, ninguém ferido. Então, atingimos o objetivo. Apesar de não ser a resposta mais rápida, às vezes que o cidadão esperava, ela foi uma resposta eficiente e prática. Ponto. Entre as primeiras chamadas que vocês receberam e esse momento de dispersão que vocês promoveram, qual foi o tempo estimado aí, capitão? Daércio, aí nós precisamos fazer o contato com as pessoas que ligaram. Nós até temos a gravação, precisamos acompanhar para verificar esse tempo. Que hora começou? Porque, na verdade, o que foi mostrado no vídeo, eu acredito que seja ali o ponto, o ápice da reunião desses motociclistas. Eles escolheram um local e aproveitaram lá que tinha uma mulher em cima do gol para fazer a sua reunião ali. Poderia ter sido em outro local. Então, na verdade, a gente vê que esse acompanhamento de motocicleta começou até antes, né? Antes daqueles fatos ali. E a gente vê os vídeos ali que circularam por outras avenidas da cidade. Entendeu? Então, eu não tenho esse tempo, a gente precisa estar entrando em contato com as pessoas, com os solicitantes, dar uma verificada na gravação do 90 para a gente fazer um levantamento da hora que começou essas ligações. Tudo bem? Mas é claro que não foi ali daquele local específico. Que começaram antes, movimentos de motociclistas começam certamente pelos bairros. Para situações como estas, qual é o aparato de que a polícia dispõe aqui? Ele é suficiente para... Então, Darcio, volta naquela questão. Nós temos um planejamento para o policiamento do dia. Essas são situações excepcionais. Você reunir 40, 50 motociclistas para praticar a balbúrdia já excede ali a capacidade da normalidade do policiamento. Porque você teria que ter não só o policiamento para atender a balbúrdia. Você tem que atender também o 90. Você não pode abandonar simplesmente os chamados que continuam caindo ou das pessoas que necessitam da viatura
policial para simplesmente ficar ali correndo atrás dos motociclistas. Né? Então, é claro, volto a dizer, se a gente tiver a informação, tiver o conhecimento, a gente tem como se planejar melhor, que a ideia é planejamento prévio. Inclusive, nessa questão, nós tivemos ontem reunido com o prefeito, com o presidente da Câmara, com o William, que é a parte de tributos, para afirmar a parceria, da gente manter o trabalho que foi feito em todo o período da pandemia e continuarmos agora, principalmente aos finais de semana e feriado, montarmos uma operação para trabalhar exclusivamente em cima dessas questões de perturbação do sossego. Então aí nós teríamos um efetivo preparado. Entendeu? Principalmente aos finais de semana. E feriados, né? Que agora a gente também é uma questão que a gente tem que se antecipar. Então, capitão, ontem eu tive a nítida impressão de que, quando soube, por exemplo, que a moça é de Ribeirão Preto, né? E que outros provavelmente vieram de outras cidades para somar aquele contingente de 40, 50 motoqueiros, não são motociclistas, né? Motociclista é uma coisa, motoqueiros são baderneiros, é outra história. Mas para formar esse contingente todo, a impressão que eu tive é que alguém foi hospitaleiro aqui em Matão. A impressão que me deu foi que um ou mais daqui convidou ou convidaram outros que fazem esse mesmo tipo de algazarra de outras cidades. Como quer dizer, vem para cá que aqui eu garanto, nós vamos fazer a nossa baderna aqui em Matão. E talvez tenham dito que quem manda aqui somos nós. É muito provável, pela arrogância, pelo grau de ostentação que eles demonstram, né? E daí me preocupou o fato de que, e agora quando soube, pelo que o senhor está dizendo aí, que em Araraquara aconteceu algo muito parecido, talvez os nossos aqui tenham ido para lá, a convite dos de lá. O que me preocupou foi que o precedente. Então, se a gente deixar isso com uma apuração e uma punição pouco exemplar, ou se não houver nada disso, vai ficar um precedente bastante perigoso, que pode abrir a possibilidade de que outras vezes eles reeditem isso. Que me parece que é o que nós temos que pensar hoje. Quer dizer, aconteceu, a comunidade foi pega de surpresa, a própria polícia também. E se eles passarem impunes, eles certamente vão reeditar, porque para eles deve ter sido prazeroso fazer isso. Você notava nessa menina um prazer de autoprojeção, de exibicionismo praticamente doentio nela, né? Para não falar de todos os demais aí, né? Então, me preocupa muito esse precedente passar batido, em outras palavras. Quer dizer, essas pessoas não serem punidas exemplarmente e, digo mais, dar conhecimento público da punição que elas receberam, ainda que depois, ainda que tardiamente. Né? Se a sociedade de Matão e a Polícia Civil também, que entra agora nesse contexto, não derem uma resposta rápida, justa, rápida e exemplar, esses caras vão se achar ainda mais, né? E poderão reeditar essa pouca vergonha toda que nós vimos. Então, daí vem a minha pergunta, desculpe a demora em ilustrar a pergunta, mas é esta. Daquilo que aconteceu, das imagens captadas, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando de que maneira nesse momento, de modo a dar uma resposta de todos os matonenses, como se a dizer, nós não queremos isso aqui. Sim, Darcio. A resposta da Polícia Militar, que faz o policiamento extensivo, foi feita no dia com a dispersão das pessoas. Agora entra o trabalho da Polícia Investigativa. Então é muito importante agora até que a população ajude a Polícia Civil a fazer a sua investigação. Então é necessária agora a coleta de provas. Eu tenho certeza que ali, a boa parte dos vídeos que foram publicados partiram ali das pessoas que tinham interesse em publicar. Para demonstrar novamente aquela balbúrdia, como você disse aí. Agora, nós temos outras pessoas que também gravaram. Então, seria interessante essas pessoas que gravaram, que às vezes conseguiu pegar uma placa no veículo, pegar uma placa de uma motocicleta, a feição de uma pessoa, que entregue esse vídeo à Polícia Civil, pode ser de forma anônima, encaminha.
Se quiser encaminhar para a Polícia Militar também, a gente encaminha para a Polícia Civil, para trabalhar em cima da identificação e verificar qual foi a conduta praticada por cada um. Tem que individualizar a conduta de cada um que estava lá presente. Então agora o mais importante para a gente conseguir a reprimenda é a identificação dessas pessoas. Então quem tem o vídeo na sua residência, a câmera que gravou algo parecido com a motocicleta, empinando, que pegue a placa, que forneça esse vídeo então aos órgãos responsáveis para a gente conseguir identificar e responsabilizar essas pessoas. O mais importante agora. Só não confundam, viu, gente? De manhã, os acontecimentos, os eventos, que são situações absolutamente distintas, eu preciso lembrar isso outra vez, porque de manhã, como acontece todos os anos, os motoclubes, estou falando de motociclistas agora, gente que tem o prazer do motociclismo, adultos, que vão com suas esposas, família, ordeiramente, todos os anos eles fazem essas campanhas e muitas, e no Dia das Crianças eles realizam, como realizaram terça-feira de manhã, um evento absolutamente ordeiro, correto, e distribuíram balas para as crianças em vários bairros e tal. Não confundir essa ação filantrópica da manhã com o acontecimento da tarde. Então, se alguém filmou a baderna da tarde, acho que é essas imagens que vocês estão pedindo, então. Né? Sim, Dercy. Inclusive, obviamente, as pessoas que participaram dessa balbúrdia aí no dia já devem ter um comportamento de praticar isso em outros dias. Ela não foi simplesmente lá falar, agora eu vou participar e eu vou aprontar. Não. Ela provavelmente dentro do seu bairro ela já pratica esses tipos de conduta lá, de empinar a motocicleta, de aprontar lá no bairro. Então a gente pede que as pessoas denunciem. Meu vizinho não precisa nem falar o nome. Não precisa nem falar nada. Só o que interessa para a Polícia Militar é a identificação, e a Polícia Civil é a identificação dessas pessoas. Fulano com a motocicleta tal vive empinando dentro do bairro. A gente vai voltar as nossas ações dessa pessoa, para impedir até que essa pessoa pratique lá um outro delito, que venha atropelar uma criança, uma pessoa. Então nós temos, por exemplo, motociclista que em determinado horário passa na porta da escola para empinar, para se exibir lá para as pessoas, lá para os estudantes. E às vezes as pessoas têm conhecimento de quem é. Sabe que é do bairro, são pessoas do bairro. Então que denuncia, ajuda a polícia. Através da placa a gente vai identificar onde essa pessoa mora e vai ficar de olho. Então passou em frente lá empinando em frente da escola, se a gente tiver a placa, a gente vai na casa do cidadão esperar ele chegar com a moto. Então existem meios da gente atuar preventivamente, para não deixar que isso venha acontecer lá novamente, esse tipo de encontro. Então vamos atuar de forma preventiva, vamos fazer a denúncia, a população precisa ajudar a polícia. A polícia é apenas uma ferramenta, ela faz parte da sua sociedade, né? Então quanto mais a gente otimizar essa ferramenta, dar as condições para que ela trabalhe, a gente vai conseguir uma polícia melhor. Isso é óbvio. Perguntas dos ouvintes aí, Felipe, por favor. Capitão, a Vanderlei, ela falou assim, eu já vi algumas vezes no ginásio de esporte, sempre todo domingo é uma bagunça, todos sabem disso. Por que a viatura da polícia não fica lá no ginásio a tarde inteira, se sabe que todos os domingos acontece isso? É uma pergunta até, parece que óbvia, né? Seria muito simples a gente deixar uma viatura em cada ponto em que ocorre uma perturbação do sossego ou um barulho. Só que a gente não tem condições de manter uma viatura em cada ponto. Não é tão simples assim. Volto a dizer que segurança pública não é tão simples. Que essa turma de terça-feira, desculpe, capitão, ela circulou por outros bairros, viu? Sim, sim. O ponto alto foi aqui, na Padre volto a dizer, aquilo lá começou nos bairros, depois ali culminou até com aquela pessoa que estava em cima do gol lá, que gerou o ápice lá da reunião deles. Desculpa interromper a sua resposta. Mas, Darcy, não é tão simples assim, né? Então é claro que a gente faz a intervenção pontual e ali eu entendo que como existe um parque, até para a gente conseguir coordenar e impedir essas ações, a gente tem que mexer no meio, né? Lá, quando o delito ocorre, ela tem lá as três perninhas do crime lá, né? Nós temos lá a vítima, o criminoso e o ambiente favorável. Então lá se nós temos, por exemplo, o ginásio esporte. Hoje está sendo um ambiente favorável, nós temos que trabalhar no ambiente para que esses jovens se reúnam lá. O que a gente entende, pelo menos na Polícia Militar, que a gente vê lá que as famílias vão até 9, 10 horas da noite. E depois isso aí acaba virando realmente uma bagunça. E isso tem consumido até os meios da Polícia Militar. E direto a gente tem ido lá, passado com as operações. E acho que os moradores lá próximos podem até testemunhar na situação aí que nós temos, e como eu disse, já desde o começo de setembro, montado uma operação em conjunto com os demais órgãos, seja com a guarda, com o trânsito, com os fiscais e posturas, que vão até o local e fazem a fiscalização. Ali, em caso específico, nós temos uma distribuidora de bebidas, que é bem próximo,
que praticamente trabalha a noite inteira. Então você cria as condições para que essa situação se perpetue. Então, inclusive ontem, mandei algumas informações para alguns vereadores para a gente analisar até uma mudança na questão legal, porque a lei tem que acompanhar então os anseios da sociedade. Então, por mais lá que o cidadão lá da distribuidora de bebidas tem o direito de trabalhar, de vender sua bebida, ele tem a sua responsabilidade. É muito simples para ele lá encher um copão de 600 ml na garrafa e entregar a pronto consumo para o cidadão 2 horas da manhã. Na rua, na via pública. Aí aquele cidadão ele vai tomar um copão de 600 ml. Ele volta lá, compra mais um copão. Aí começa a dar vontade de fazer o quê no cidadão? De fazer o xixi dele. Aonde que ele vai fazer o xixi? Ele vai lá no estabelecimento? Não, ele vai na porta da casa do cidadão ali 3 horas da manhã. Então são comportamentos que a gente começa a ver que o próprio comerciante está fomentando isso, prejudicando os seus vizinhos. Então agora começa-se a pensar, será que é necessário a gente fazer uma mudança na alteração da lei do município? Será que esse comerciante trabalhando lá até 4 horas da manhã vendendo a bebida alcoólica nessas condições é realmente um estabelecimento prioritário para a sociedade? Tem que estar ali funcionando até as 4 horas. A gente vê que os mercados de domingo fecham que hora? Meio-dia, 1 hora. Tem a sua ação restringida. Agora, esses estabelecimentos que vendem a bebida alcoólica, não só ali, próximo, nós temos outros focos. Volto a dizer, ali mesmo, na Padre Nelson, nós temos um outro estabelecimento que vende a bebida alcoólica. Não vou citar o nome aqui, mas acho que a população conhece. Na Padre Nelson, lá em cima, nós temos na Baldan, que começam a gerar problemas aos seus vizinhos. Então nós precisamos, inclusive ontem nós estávamos conversando ontem com o prefeito, com o William, falou, precisa estudar uma mudança nessa questão legal. A exemplo, nós temos um país de primeiro mundo, o cidadão não pode consumir a bebida na via pública. Eu ia dizer agora dos costumes, por exemplo, dos Estados Unidos. Lá, supermercado nenhum, seja grande, pequeno, médio, não pode vender bebida alcoólica. Você não encontra em supermercados. Em qualquer lugar. Só existem lojas dedicadas a isso para vender bebida alcoólica. Elas são específicas e com concessões e regras específicas para aquele negócio. Você não compra em qualquer lugar. Você pode comprar na loja de não sei o que, licores e tal, que são lojas específicas. Não pode beber na rua, parado ou andando. Você pega a tua sacolinha e vai embora para tua casa. E às 10 da noite eles fecham. Não existe esse negócio de mesa na calçada, beba onde eu quiser. Não tem isso. E eu não vi nenhum americano reclamando que isso aí fosse ruim. Nunca vi, de todas as vezes que fui, vou praticamente todos os anos, eu noto isso. Eles são assim e parecem satisfeitos com isso, e quem gosta de apreciar uma bebida não deixa de apreciar, mas é na casa dele. Bebida só se vende alcoólica em lojas especializadas, que não são muitas, e você compra e leva para tua casa. Você não pode beber no meio da rua. Justamente, Daércio. Então, é assim que funciona lá. Não vou dizer que eles são o melhor país para se viver, que eles estão certos e nós errados. Mas eu estou apenas relatando aquilo que... E na Europa, vários países que vi também são bem específicos, né? Na Holanda, na Alemanha, no Reino Unido. Eles têm todo um conjunto de regras aí que são bem mais... A propaganda lá é proibida, de bebida alcoólica. A música country americana não é a mesma sertaneja nossa, que todo artista canta umas 10 músicas dizendo bebe, enche a cara, vai para não sei aonde, só se fala em cachaça. Tudo isso vai formando um contingente, como é que eu diria aqui, cultural, que faz a gente achar que isso é normal. Se vocês prestarem atenção nos comerciais de cerveja, quem é o protagonista dos comerciais de cerveja? Jovens na praia. E todo comercial subjetivamente dizendo assim: ó, jovem, você que não enche a cara sempre aí, você é burro, você tá por fora. Toda propaganda tá fazendo isso na cabeça da molecada. E vendendo a ideia de que isso é o máximo. Né?
Então, vejam que aqui eu estou escapando de novo, capitão, por uma outra vertente para deixar cada ouvinte refletindo que é óbvio ver as cenas de terça e dizer: cadê a viatura da polícia? É óbvio, porque eu também não vi. E eu perguntaria o mesmo, como perguntei ao capitão. Bom, essa análise superficial é simples e é o mais fácil de se fazer. Eu estou tentando trazer todo um outro contingente que leva a isso, que a sociedade brasileira precisa discutir. A ferida que a gente está... Nós só estamos mexendo na casquinha da ferida. Por que a viatura não estava lá? E aqui não vai defesa alguma para a polícia, porque eu não devo serviço à polícia. E a gente deve serviço a vocês. Também não tem a melhor das opiniões, mas é só para provocar de vocês. Nós só estamos mexendo na casquinha. A ferida toda é muito mais profunda. A família desorganizada. Os valores que são propagados através da música e de outras formas mais, sabe? Que eu dei agora como exemplo. Né? A educação do povo, que é... Não dá para pensar numa nação sem educação. Tem um contingente gigantesco que você diria, mas e o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque hoje, o senhor está falando aí dos vereadores na Câmara e de pontos de venda. Até no meio político, cadê o político que tem peito para mandar fechar o bar às 10? E por quê? Porque aí vem uma outra cultura que é aquela: eu não posso perder votos. Tá percebendo o que é o nosso país? Como ele é um emaranhado de complicadores. De tal maneira que quando chegamos no posto de gasolina e a gasolina está pela hora da morte, a gente já fala, né? Eita, Petrobras! Aí nós já vamos descobrir depois que não é tão simples assim. Os estados mordem a parte deles. Até o governo federal pega a partinha dele também. Todo mundo pega um pouco, por isso que sai tão caro. Mas a questão cambial e mais o preço do petróleo no mundo. Um monte de coisas, mas não é tão simples dizer a culpa é da Petrobras. Percebe? Então, eu trouxe aqui o capitão porque é justo que ele fale em defesa da sua instituição e convença a população de que a polícia está fazendo o melhor dentro do quadro que se apresenta aí. Assim como ouvimos as pessoas ontem, os ouvintes todos, boquiabertos, assustados com o que viram, né? Mas nós precisamos refletir isso sob a luz de um conhecimento mais amplo. O negócio é muito mais complexo. Nem tudo que reluz é ouro. E para isso, o que podemos fazer? O jornalismo pode proporcionar essa chance. Ouvindo as pessoas, mostrando a algazarra que foi feita, mostrando o que a polícia tem a dizer. E já vou mostrar em seguida também aqui em entrevista, daqui a pouco no programa, o que a Câmara, por exemplo, pode fazer nisso. Porque lá está a possibilidade da implantação da atividade delegada em Matão. Você vai saber no que consiste. E é em razão disso que eu deixo ao senhor a última pergunta. O senhor é a favor da atividade delegada? Ela poderia ser um auxiliar em situações assim aqui no município? Daércio, só para que as pessoas entendam, né, o que é essa atividade delegada. De maneira simplória, a prefeitura ela acaba contratando os policiais na sua hora de folga para trabalhar 8 horas na sua jornada extra de serviço. Isso vai compor o nosso efetivo. Então, obviamente que isso vai ser de grande ajuda. Os policiais apoiam essa ideia, já que a carga horária vai ser deles? Então, sim, porque ele acaba recebendo em contrapartida. Então, isso acaba até ajudando a complementar a sua renda mensal. Então, é claro, é um trabalho voluntário, abre-se as escalas, ele se inscreve, é um trabalho de voluntariado. Então, ele se inscreve e acaba compondo o policiamento. Então, uma vez estando de serviço, ele vai praticar em cima das atividades da prefeitura e ajudar o policiamento no município. Então, para nós termos uma ideia, todos os municípios da nossa região, os grandes municípios, já têm essa atividade delegada. E já representa um bom efetivo que está de serviço diariamente. Então, podemos ter alguns municípios como São Carlos, Araraquara, que já quase o efetivo da delegada em determinado horário é efetivo
de serviço Em da Polícia Araraquara Militar. está sendo assim. Araraquara, São Carlos, nós temos... É opcional para o policial ou ele é opcional. Ele então, escolhe se quiser entrar ou não. Ele escolhe se ele quer trabalhar ou não. Em geral, o que tem acontecido? Eles têm topado? Sim, a grande maioria, porque é uma fonte de renda da ERSA, acaba complementando. Hoje o policial militar ele tem uma defasagem salarial e quando ele trabalha nessa atividade delegada, ele acaba complementando. Entendi. Não precisa estar fazendo uma atividade extra de forma ilegal e não estar amparado em lei. Com a atividade delegada, o município vai pagar as horas trabalhada pelo policial, o Estado vai pagar o combustível, vai pagar a viatura, vai pagar o armamento, vai pagar o equipamento e se responsabiliza por tudo que acontecer com o policial militar. Então, na verdade, aquele dinheiro é um dinheiro que acaba complementando a renda familiar desse policial. Então, por isso que existe até uma grande concorrência entre os policiais. Perfeito. Bem, a propósito, você vai entender melhor sobre a atividade delegada exatamente na entrevista daqui a pouco, que vamos fazer com a presidente da Câmara, porque foi ela que encabeçou esse projeto na Câmara, saber em que pé está e por que é que ainda não foi implementado aqui em Matão. Daqui a pouquinho na entrevista que vamos fazer ao vivo. Capitão, muito obrigado por sua presença, um bom dia. Eu que agradeço, Daércio, gostaria de deixar a nossa população tranquila, apesar dos fatos, né? A polícia está trabalhando sim, diariamente, então foram 2 anos praticamente de trabalho ininterrupto em conjunto com os órgãos da prefeitura. Gostaria de deixar também o meu agradecimento ao prefeito, aos órgãos da fiscalização de postura, dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal. Juntos nós somos os mais fortes. E somado isso, a população, peço que a população colabore, que vai ajudar e vai otimizar as suas ferramentas, a própria Polícia Militar e os demais órgãos, para a gente obter um resultado melhor nesse combate à perturbação do sossego, que não é uma característica só de Matão. Deixar lá a viatura, já falamos sobre isso, né? O ouvinte perguntou. Você deixar viaturas aqui num ponto da Avenida Baldani, eles vão lá na Ludwig X, ou vai lá na Trolese, sei lá. Eu ia fazer essa pergunta aqui, mas já me lembrei que já foi feito, já foi respondida. Muito obrigado ao senhor mais uma vez, capitão. Bom dia. Agradeço, estamos à disposição da ERSA no que for necessário e tentar sempre buscar prestar o melhor serviço à nossa população. Pela deferência de ter vindo aqui ao estúdio, muito obrigado também pela visita. Estamos sempre à disposição. Grande abraço. Bem, você vai compondo a sua opinião a partir das nuances todas que a gente vai te oferecendo. Das imagens da baderna, do sentimento da população, das perguntas ontem feitas pela população, hoje, da repercussão aqui junto à instituição da Polícia Militar, vamos avançar depois para a Polícia Civil, que afinal vai fazer toda a investigação e apuração de responsabilidades e identificação das pessoas envolvidas. Então isso requer também ouvirmos aqui os delegados e vamos fazendo dentro de cada tempo, como vamos fazer daqui a pouco com a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal para sabermos o que essas instituições todas podem fazer para que essa vergonha não se repita mais em nosso município.